Se o nosso assunto de trabalho é a direção artístico-cultural para trabalhar numa cena, trabalhar numa representação, a gente tem que começar a conversa pelo texto. O que é que a gente vai montar? Como é que a gente vai organizar esse texto? A ideia da gente é explorar uns textos e como é que eles se relacionam com as artes da representação, que é o que vocês têm como meta de fazer agora. Para começar, vamos definir o que é dramaturgia. Essa palavra vem do grego, drama, ação. Turgia é o entrelaçamento, o trabalho de envolvimento disso. Em outras palavras, a dramaturgia é a base na qual as ideias, os desejos, os anseios de um grupo se juntam e se apresentam ao público que está recebendo aquele texto. E etimologicamente, texto tem suas raízes lá no latim e se refere a qualquer coisa que é dita ou escrita. Pode ser o que um político diz, o que está impresso num livro, ou qualquer outra coisa que se manifeste por meio de fala, por meio da escrita, por meio de gestos, por meio de imagens. E aí, nas artes da representação, esse gesto do artista se torna um texto estético desse artista, que é manifestado no tempo e no espaço. E aí vira papel desse espectador decodificar esse texto, compreendendo como é que essas linguagens diferentes se entrelaçam para contar essa história. Então, a depender da arrumação que vocês façam, de como vocês façam, 10 de vocês podem apresentar uma mesma personagem, ou um de vocês pode apresentar 10 personagens diferentes. Então, em resumo, um texto pode ser qualquer coisa que seja comunicada, seja por escrito, seja falada, seja através de gestos, de imagens, ou de uma combinação de tudo isso. E dependendo de como isso é feito, pode acabar servindo para diferentes propósitos. O Terry Eagleton, ele diz o seguinte, que a interpretação das obras ela é moldada por contextos históricos e as obras muitas vezes têm significados que os criadores não conseguem prever. Então, mesmo não controlando totalmente essa interpretação, vale a pena vocês pensarem. Eu estou falando para quem? Eu estou falando com qual objetivo, com qual linguagem? Isso porque os textos sempre são criados com um formato específico em mente. Aí vai depender dos objetivos envolvidos. Então, por exemplo, um jornalista escreve para informar, um cientista social, um escritor literário, eles têm intenções diferentes na forma de arrumar o seu texto, de construir seu texto. No mundo da literatura, os textos literários estão ali com o objetivo de te incomodar, te inquietar, te emocionar, encantar e muitas vezes desafia aí tuas percepções da realidade. Eles não estão lá necessariamente para ensinar alguma coisa para alguém, e sim para fazer você pensar, para fazer você sentir alguma coisa. O Antônio Cândido diz o seguinte, a literatura ela tem uma variedade bem ampla de escritos, desde obras científicas até textos de propaganda, mas o que diferencia de fato a literatura é a sua organização ficcional, a sua organização imaginativa, que está ali para estimular essa imaginação do leitor. Então, no final das contas, um texto literário ele é uma unidade de significado, ele é um material que ele é coautoral. Ele é construído em conjunto entre o autor e o leitor através dessa linguagem rica, dessa linguagem evocativa. Então, nesse momento de escolhas, nesse primeiro momento de escolhas e condução dos seus trabalhos, pense, como é que eu vou fazer a seleção do meu texto? Que linguagem que eu vou usar? Para quem que eu vou falar? Quem é meu espectador ideal? Que ritmo que eu vou oferecer a ele? Tente fazer perguntas a vocês mesmos e trabalhem bem.